Olá, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais um dia aqui do nosso devocional, Vencendo os Venenos da Alma. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério, muito importante e muito atual, que é a ansiedade. A ansiedade não é frescura, né? A ansiedade hoje já é considerada, quando ela é generalizada, já é considerada pela medicina como um transtorno. Então nós precisamos falar sobre esse tema com muita seriedade, né? Porque muitas pessoas padecem desse mal, padecem com a ansiedade e não buscam ajuda. Existem muitas pessoas sofrendo, mas que acabam negligenciando a sua saúde emocional. E a ansiedade, em determinados casos, precisa de ajuda profissional, precisa de tratamento. E eu vou falar sobre isso com vocês hoje, sobre a ansiedade. Há muito tempo atrás, eu recebi um direct de uma mulher que me deixou muito triste. Ela me confidenciou, né? Então, para você ver, né? Uma pessoa que não me conhecia, pessoalmente, mas que abriu o coração dela para mim, dizendo que ela estava tendo crises de ansiedade, mas que ela escondia isso da sua família. E aí, quando eu questionei por que ela fazia isso, por que ela não pedia ajuda, por que ela não abriu o coração para as pessoas que estavam próximas dela, afinal de contas ela estava falando disso para uma estranha na internet, para uma mulher que ela não conhecia, né? Ela me disse que ela não queria parecer fraca aos olhos das pessoas mais próximas, que ela tinha muitas responsabilidades, que ela tinha que cuidar da casa dela, que a família dela precisava dela. Então ela não podia abrir o coração dela, não podia pedir ajuda, não podia buscar tratamento, porque ela não queria que as pessoas olhassem para ela de uma forma diferente e não queria que as pessoas considerassem ela uma mulher fraca. E olha como esse tipo de crença, ela é perigosa. Porque, mulher, pense comigo, como que você vai cuidar da sua casa? Como que você vai edificar a sua casa? Como que você vai cuidar dos seus familiares, das pessoas que você ama, se você não cuidar primeiro de você? Se você não estiver bem, se você não estiver saudável, como que você vai servir a sua família? Isso é muito sério e isso é extremamente grave. Porque se você começa a ter crises e esconde isso da sua família, uma hora isso vai explodir, mulher. Você não vai conseguir, você vai ter uma crise séria. Então, mulher, não negligencie a sua saúde emocional. Isso eu quero deixar muito claro nessa live. Eu quero começar falando sobre isso. Para que você cuide do outro, primeiro você precisa cuidar de você. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Como você ama o outro se você não se amar primeiro? Como que você cuida do outro se você não se cuidar primeiro? Então pedir ajuda não é vergonha. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Pedir ajuda é sinal de força. É a atitude de uma pessoa que se nega a desistir de si mesmo. Então, peça ajuda, abra o seu coração. Fale para as pessoas. Essa mulher estava falando para alguém que ela não conhecia, mas para as pessoas que estavam próximas dela não tinham nem noção do que estava acontecendo com ela. Eu não sei o que aconteceu com essa mulher depois, nunca mais eu conversei com ela, mas eu acredito que se ela não pediu ajuda, aquilo acabou transbordando no momento. Ela deve ter tido uma crise muito séria e naquele momento todo mundo descobriu o que estava acontecendo com ela. Então não deixe isso se agravar. Se você tem tido essas crises de ansiedade, busque ajuda profissional, abra o seu coração para o seu esposo, abra o seu coração para as pessoas próximas a você, tá? Isso não é frescura, isso não significa que você é uma mulher fraca,
tá? Não deixe que o orgulho te impeça de cuidar de você mesma, porque isso é puro orgulho, né? Ter vergonha de buscar ajuda é puro orgulho. Então não permita que isso aconteça com você, tá? Se você tem passado por essas crises, peça ajuda, cuide de você, cuide da sua saúde emocional, porque se você não cuidar de você, você não vai ter condições de cuidar de ninguém, nem da sua casa, nem do seu ministério, nem da sua vida profissional. Tudo depende da nossa vida emocional. Tudo depende da nossa saúde emocional. Se você não estiver bem, você não consegue fazer mais nada. É por isso que nós estamos nessa jornada para olhar no nosso interior, para cuidar da nossa alma, para cuidar do nosso coração, porque primeiro nós precisamos cuidar de nós. Nós precisamos nos tratar. Nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor para que Ele cure o nosso interior e então nós possamos ser instrumento de cura para outras pessoas. Amém? Então não negligencie. Eu quero passar para vocês aqui algumas definições sobre o que é ansiedade, no caso do transtorno mesmo. Então, ano passado eu tive a oportunidade de estar em uma conferência de saúde emocional, pude ouvir alguns médicos falando sobre o assunto e vou aqui, estava antes da live buscando as minhas anotações dessa palestra para passar algumas informações e para orientar você. Eu acho que isso é uma questão realmente, às vezes a gente não tem essa informação, às vezes a gente não tem o conhecimento do que é de fato ansiedade e às vezes você está passando por isso e você não sabe. Então eu quero passar para vocês algumas definições de ansiedade. Antes de passar para a questão espiritual, para que aquilo que a Bíblia diz em relação à ansiedade, eu quero passar para vocês algumas informações. Porque sim, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus liberta, mas a medicina está aí também para nos ajudar, né? E quando você tem uma dor de dente, você vai no dentista. Quando você tem uma dor de estômago, você vai no médico, né? Quando aquilo é persistente, começa a te incomodar, você procura um consultório médico, não é verdade? Então, por que quando a sua saúde emocional está em crise, você também não procura ajuda profissional, né? Então, não faz sentido você achar que você não deve procurar. Isso vale também para outros transtornos, como, por exemplo, a depressão. Quantas mulheres vivem na depressão e nunca buscaram ajuda, né? Acham que existe muito. A gente tá em janeiro. Janeiro é o mês, né, que fala muito sobre saúde emocional. É o mês de janeiro branco, né, da saúde emocional. E quantas mulheres estão sofrendo, né, mas são julgadas. É frescura, isso é espiritual. E não, né? A depressão, por exemplo, ela é uma doença bioquímica. É quando algumas substâncias não estão sendo produzidas. E aí é necessário um tratamento médico. E a ansiedade também. A ansiedade é um transtorno, não é frescura. Se você tem passado por crises, você precisa sim buscar ajuda. Então, eu quero passar para vocês, compartilhar para vocês algum conhecimento, algumas informações que eu tenho aprendido recentemente nos meus estudos, nas minhas pesquisas, nas palestras que eu participo. Então, vamos lá. Qual que é a definição segundo a medicina do transtorno de ansiedade, tá? Então, qual que é a definição? O transtorno de ansiedade, ele é uma preocupação excessiva e inespecífica na maioria dos dias por mais de 6 meses. Lidiane, como que eu posso saber que eu tenho um transtorno de ansiedade? Que a minha ansiedade já virou patológica e eu preciso buscar ajuda médica. Então, se é uma preocupação excessiva, inespecífica, ou seja, não tem um motivo específico para você se sentir ansiosa.
É diferente, por exemplo, quando vai acontecer um evento, quando você tem, por exemplo, a ansiedade da noiva em relação ao casamento, né? Às vezes a noiva sofre de ansiedade, ou em relação à pregadora que tá ali preparando uma ministração, né? A ansiedade em relação a uma entrevista de emprego, ou a falta ou a preocupação excessiva em relação a uma circunstância. Você tem um motivo específico para estar se sentindo ansiosa. O transtorno de ansiedade, ela é uma preocupação excessiva e inespecífica, ou seja, não tem um motivo específico para você se sentir daquela forma. Não existe nada, né? É algo que é já generalizado em você. Na maioria dos dias, então na maioria dos dias você se sente ansiosa por mais de 6 meses. Então, se isso persiste em você por mais de 6 meses, você pode ser diagnosticada com transtorno de ansiedade e, nesse caso, precisar de tratamento. E eu vou falar para vocês aqui alguns sintomas do transtorno de ansiedade para que você, né, analise aí, e se você se identificar com pelo menos 4 sintomas, tá bom? Talvez seja indicativo de que você precisa buscar ajuda profissional, tá bom? Então, sintomas: inquietação, né? Aquela inquietação, você tá sempre incomodada, você não consegue ficar em paz, você não consegue ficar tranquila. Então, é uma inquietação, fadiga, desatenção, irritabilidade, tensão muscular, sono ruim, nó na garganta, aperto no peito e algumas vezes barriga embrulhada, aquele estômago enjoado, você fica com aquele estômago enjoado, não consegue comer direito, não consegue dormir direito, aquele nó, aquela angústia. Se isso está persistindo na maioria dos dias, sem um motivo específico por mais de 6 meses, é indicativo de que talvez você tenha um transtorno de ansiedade e você precisa buscar ajuda profissional, ajuda médica, tá bom? Então, achei muito importante a gente pontuar isso, tá? Porque nós não podemos tratar a ansiedade apenas pelo viés espiritual, né? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, nós não podemos falar de ansiedade apenas no sentido espiritual. Muitas vezes nós precisamos também tratar a nossa mente, né? Tratar o nosso coração em relação a isso. E agora sim, né? Vamos falar sobre ansiedade em relação ao que a Bíblia diz sobre a ansiedade. O que a Bíblia diz sobre a ansiedade? E vamos primeiro ler lá em Filipenses 4:6, tá? Filipenses 4:6, vamos abrir lá Filipenses 4:6 e ver o que a Bíblia nos diz sobre ansiedade. Vamos lá? Não está abrindo aqui. Deixa eu abrir minha Bíblia. Abre aí, Filipenses 4:6, pra gente ver o que a Bíblia fala sobre a ansiedade. Achei já, muito bem. Olha só o que fala Filipenses 4:6. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Então, nós já falamos sobre a ansiedade, no sentido quando ela precisa de tratamento. E agora eu quero falar sobre a ansiedade naquele sentido de preocupação excessiva. Quando você não tem transtorno de ansiedade, mas você tem momentos de ansiedade. Quando a ansiedade ela é específica. E o que a palavra de Deus diz para nós, né? Para que nós não vivamos preocupados com coisa alguma, né? Mas ao invés de viver preocupado, a gente leve as nossas preocupações ao Senhor.
que a gente entregue as nossas preocupações ao Senhor. E quando nós fazemos isso, pedindo aquilo que nós precisamos e agradecendo por tudo que Ele já fez, né? Então a palavra de Deus nos promete: vocês experimentarão a paz de Deus, a paz que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. A ansiedade, ela é excesso de futuro, é uma preocupação excessiva em relação a algo que está por vir. Então, né, aquela ansiedade, por exemplo, em relação a uma entrevista de emprego, você fica angustiada, você tem aquele nó na garganta, você fica inquieta, porque você está pensando lá na frente, na entrevista de emprego, ou uma preocupação excessiva em relação às contas que você tem que pagar. Então você fica inquieta, pensando como que eu vou fazer para pagar aquela conta, como que eu vou fazer para resolver aquela circunstância. Às vezes você tem uma situação para resolver com uma pessoa, né? Você precisa resolver aquela circunstância, você sabe que você vai ter que conversar, vai ter uma conversa difícil e aquilo gera em você uma preocupação. O problema da ansiedade, né? A ansiedade específica, a ansiedade com motivo, a ansiedade pontual, né? Aquela que você tem momentos de ansiedade. O problema da ansiedade é que ela rouba o seu presente. Você não vive o presente porque a sua mente está sempre no futuro, né? E o nosso dia, o nosso tempo, ele é muito precioso, ele é um recurso muito escasso, né? E nós precisamos focar no hoje. E Jesus nos ensina isso também lá em Mateus. Vou abrir para vocês o que Jesus nos ensina em relação à ansiedade e como nós devemos lidar com ela. Está lá em Mateus 6, a partir do versículo 25. Olha o que Jesus fala em relação à ansiedade, né? Por isso eu lhes digo, isso é Jesus falando, tá? Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa? Observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimentos em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Então tá falando aqui, a sua preocupação vai resolver alguma coisa? O fato de você ficar excessivamente preocupada pode acrescentar uma hora a mais na sua vida? Não. Né? Não. É aquela preocupação e aquele sofrimento por antecipação. Aquela circunstância que você imagina e que te deixa preocupada nem aconteceu ainda e você já está sofrendo. É aquele sofrimento por antecipação. E Jesus está falando, adianta você ficar preocupado? Isso vai acrescentar alguma coisa na sua vida? Você estar preocupada pode acrescentar uma hora na sua vida? Não pode. A sua preocupação não vai mudar nada. E 90% daquilo que a gente imagina de ruim que pode acontecer, nunca acontece. Ou seja, nós muitas vezes sofremos em vão. Muitos dos nossos sofrimentos são em vão. Você sofre por antecipação e você sofre em vão. E o problema é que isso te rouba o momento presente. Você deixa de desfrutar do seu dia, você deixa de desfrutar da companhia das pessoas da sua família, você deixa de viver o hoje, de aprender com o hoje, porque a sua mente está sempre preocupada, tomada pela ansiedade, tomada pelo futuro, tomada pelas preocupações. E então aqui Jesus falando, o que adianta, né? Qual de vocês, por mais preocupada que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora na sua vida? Não. Não pode. Então, por que você está sofrendo antecipadamente?
né? E Jesus continua falando aqui. E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo, não trabalham, nem fazem roupas, e no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas o seu Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas deste dia. Ou seja, Jesus está dizendo, viva o hoje. Viva o presente, se preocupe com o hoje, com os problemas de hoje. Não fique com a sua mente presa no futuro, com os problemas que o futuro vai trazer, né? Com os problemas, né? Com as circunstâncias que vão acontecer lá na frente. Pare de sofrer por antecipação. Eu vou falar para vocês, eu já sofri muito por antecipação. Eu era uma pessoa extremamente ansiosa e eu ainda lido com ansiedade em algumas circunstâncias, mas eu já mudei muito, graças a Deus, o Senhor já me tratou muito em relação à ansiedade. E eu posso falar para vocês, por experiência própria, que a raiz da ansiedade é a orfandade. Nós nos sentimos ansiosas quando nós não entendemos, quando nós não reconhecemos o sustento de Deus nas nossas vidas. Quando nós não entendemos, quando nós não reconhecemos que Deus é o nosso Pai e é o nosso Pai provedor, é o nosso Pai sustentador, é o nosso auxílio, é o nosso refúgio. Então, a orfandade, ela é a raiz dessa ansiedade. A orfandade é a raiz dessa preocupação excessiva. Eu sou uma pessoa que desde a infância sofri com essa preocupação excessiva, com esse medo do futuro. Eu lembro que quando eu era criança, muitas vezes eu chorava escondida e sozinha, imaginando como seria o meu futuro. Para quem, algumas de vocês sabem, né, conhecem a minha história, mas para quem não me conhece, né, eu não tive um pai presente. Eu não tive um pai provedor, eu não tive um pai em que me inspirava confiança, que me dava essa estabilidade. E o fato de ter crescido, né, meu pai era alcoólatra, e o fato de não poder enxergar meu pai como uma pessoa de confiança, como uma autoridade, né, como um provedor na minha casa, na minha vida, me fez criar uma insegurança em relação ao futuro muito grande. Eu tinha muito medo do futuro e eu sofria muito com esse futuro. Por quê? Porque eu me sentia uma órfã, eu me sentia sozinha, eu me sentia desamparada. Por mais que eu tivesse ali a minha mãe, a minha avó, mulheres que foram muito importantes na minha vida, né, e que tentaram fazer esse papel de pai e de mãe, a paternidade, quando ela é ausente, ela gera ansiedade, ela gera insegurança, ela gera uma distorção de identidade também, e isso só foi sendo tratado na minha vida a partir do momento que eu fui entendendo a paternidade celestial e reconhecendo e recebendo essa paternidade na minha vida. Então hoje, graças a Deus, quando eu penso no futuro, eu fico muito em paz, eu fico muito tranquila, porque eu sei que eu tenho um Pai que cuida de mim, que me provê, né, que é o meu sustento. Então, se você tem esses episódios de ansiedade, se você sofre com circunstâncias específicas da sua vida, quando vai acontecer algo, se você tem medo do seu futuro, eu quero dizer para você que a cura dessa ansiedade é a paternidade celestial. Quando você confia e reconhece o sustento de Deus
Deus na sua vida, tá bom? Então é importante que você reconheça essa paternidade de Deus na sua vida, que você reconheça a Deus como seu provedor, que você reconheça a Deus como seu pai, que você reconheça a Deus como seu sustento, como Jesus falou. Ele cuida das flores do campo. Como ele não vai cuidar de você? Adianta você viver com medo do futuro? Adianta você viver angustiada, ansiosa por aquilo que vai acontecer amanhã? Viva o hoje, se preocupa com o hoje. Né? Eu lembro que eu tive uma aluna, né? Eu dei aula particular para alguns alunos que precisavam de reforço. Para quem não sabe, eu sou formada em letras, também sou professora de língua portuguesa. E eu tive uma aluna que eu acompanhei ela durante um ano, mais ou menos, e ela tinha muita dificuldade, e ela vivia ansiosa pelas provas e os trabalhos do futuro. E eu sempre orientava ela o seguinte: hoje, quais as tarefas que você tem que fazer? Hoje, qual é a prova que você tem que fazer? Qual o trabalho que você tem que fazer? Então, se concentra no hoje. Hoje é prova de geografia, faz a prova de geografia. Estuda para a prova de geografia, se preocupa com a prova de geografia. Amanhã é matemática, amanhã só que você vai se preocupar com a prova de matemática. Então eu sempre falava isso para ela. Eu sempre orientava, eu sempre usava esse versículo: hoje basta o seu próprio mal. Então, hoje se preocupe com os problemas de hoje. Amanhã você vai se preocupar com os problemas de amanhã. E é dessa forma que a gente vai vencendo as preocupações e a ansiedade diariamente. Jesus deixou, né, o passo a passo. Então lance as suas preocupações ao Senhor, né? Confie no sustento, confie na provisão dele, confie no cuidado de Deus sobre a sua vida e resolva os problemas de hoje. Se foque no hoje. Então hoje, quais são os problemas que eu tenho que resolver? Hoje eu tenho que limpar minha casa, hoje eu tenho que trabalhar, hoje eu tenho que levar meu filho na natação, hoje eu tenho que levar meu filho... Então eu vou viver o hoje. Eu vou me preocupar com o hoje. Eu vou me dedicar e estar inteira hoje. Amanhã, quando o dia amanhecer, amanhã, graças a Deus, as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Amanhã eu vou me preocupar com os problemas de amanhã. Mas hoje eu vou me concentrar no que eu preciso fazer hoje. Tá bom? Então lá em 1 Pedro 5,7 fala assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lançar sobre o Senhor as nossas preocupações, né? Como nós lemos lá em Filipenses também 4:6, né? Quando nós oramos a Deus e lançamos sobre ele as nossas preocupações, né? Nós receberemos a paz de Deus, uma paz que excede todo o entendimento. Isso traz alívio, né? Lá em Salmos tem um versículo que eu gosto muito também, que é 94:19, que fala: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio para minha alma. Então, quando a ansiedade dominava, quando a ansiedade tomou conta do salmista, o consolo do Senhor é que trouxe alívio para a alma dele. Então, lance as suas preocupações. Comece o seu dia, né? Se o seu dia tá cheio de atividades, se você não sabe como vai dar conta, não fique sofrendo por isso. Lance ao Senhor. Fala: Senhor, eu entrego o meu dia. Eu peço que o Espírito Santo me acompanhe durante o meu dia, me acompanhe no cuidado da minha casa, me acompanhe no cuidado com os meus filhos, né? Me conduza, né? Que o Senhor me dê a paz que excede todo entendimento e a sabedoria para fazer tudo o que eu preciso fazer hoje, sem me preocupar com o amanhã. Então, compreender e ter a consciência desse cuidado de Deus sobre as nossas vidas traz paz. E esse é o antídoto para a ansiedade. Não precisamos temer o amanhã, pois temos um Pai que cuida de nós com zelo e amor. Ele nos diz que não precisamos sofrer pensando no futuro, pois Ele já cuidou de tudo. Nosso trabalho é confiar e descansar em Deus e lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade.
que você seja livre das preocupações, livre da ansiedade, em nome do Senhor Jesus, e que você tenha essa consciência da paternidade de Deus. Uma vez que você entende que você não é órfão, que você não está sozinha, que você não está desamparada, mas que você tem um Pai que te ama, que cuida, que te sustenta, que te fortalece todos os dias, que derrama sobre você todos os dias uma porção renovada de graça e de misericórdia. Você pode descansar nele, apesar das circunstâncias, né? Descansar nele, sabendo que ele está cuidando de tudo para você. Amém? Então, mulher, que você possa tirar a sua mente do futuro, colocar a sua mente no presente e desfrutar do hoje. Essa é a chave da live, é a chave para você vencer a ansiedade específica. Amém? Quero também compartilhar com vocês um rápido testemunho, tá? Sobre ansiedade, tá bom? Ano passado eu tive um momento de ansiedade muito forte que eu não tinha há muitos anos, há muito tempo. Eu fui convidada para ministrar numa conferência de mulheres em Curitiba e para mim é muito natural abrir a live e ministrar aqui para vocês e conversar aqui com vocês. Eu já tô acostumada, no começo era muito difícil, mas agora eu já tô acostumada com isso, então pra mim é muito natural, né, abrir a câmera aqui e começar a conversar com vocês. Mas ministrar presencialmente é algo muito novo pra mim, e ainda mais viajar para algum lugar e ministrar em outro lugar é algo que foi muito novo pra mim. Então eu recebi esse convite. E mesmo assim, que aquilo tenha me gerado um pouco de medo, né? Ai, meu Deus, eu vou ministrar numa igreja que eu não conheço, para mulheres que eu não conheço, vou ter que sair da minha casa, pegar a estrada, né? Apesar de tudo isso, desses pensamentos, eu aceitei o convite, porque eu acredito que a gente não pode dizer não quando Deus abre uma porta. E eu aceitei o convite. Só que aí me preparei para a palavra, tava tranquila, mas foi chegando perto do dia de viajar e de ministrar nessa conferência, aquilo começou a me gerar uma ansiedade muito grande. E teve um dia em que eu me senti extremamente ansiosa, faltava uma semana para essa viagem. E eu comecei a sentir uma inquietação muito grande, um aperto no coração e pensamentos do tipo, eu não vou dar conta, eu vou decepcionar as pessoas, as mulheres não vão gostar de mim. E sabe, aquele pensamento de que quem sou eu para estar lá, quem sou eu para ministrar? Aquilo começou a tomar conta do meu coração. E mesmo que eu tivesse sono e ficasse cansada, eu não conseguia dormir. E eu percebi que aquilo era uma ansiedade. Eu comecei a sentir realmente como se fosse uma opressão, sabe? Muito forte mesmo, que não me dava paz. E eu me senti extremamente ansiosa. Compartilhei com meu marido, olha, eu tô me sentindo ansiosa. Eu acho que eu vou ter uma crise de ansiedade. E abri meu coração para ele. Ele falou, Lidiane, vai lá no seu quarto, ora, né? Lê a Bíblia. E porque isso vai acalmar o seu coração. E aí eu fui pro meu quarto, tentei dormir, não consegui, né? Coloquei um louvor, orei, pedi pro Senhor arrancar aquilo do meu coração, entreguei aquela situação para Deus. E só que melhorou, mas ainda continuei com aquele sentimento de angústia. No dia seguinte, logo pela manhã, quando fui fazer a minha leitura bíblica do dia, eu estava lendo o livro de Isaías e eu li exatamente o capítulo 41. E o versículo 41:10 de Isaías fala assim: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu seguro com a mão direita da minha justiça. Quando eu li isso, foi como fosse um bálsamo de cura sobre a minha vida. Naquele momento eu senti muito forte a presença do Senhor e eu comecei a orar esse versículo. Então eu comecei a declarar Isaías 41:10 sobre a minha vida. Eu comecei a falar, eu não tenho medo, porque o Senhor está comigo. Eu não vou ficar com medo, porque o Senhor é o meu Deus. Ele me dá força sim.
Ele me ajuda sim, e Ele me segura com a mão direita da sua justiça. Então, entenderam o que eu fiz? Eu peguei o versículo e transformei numa oração. Comecei a orar aquela palavra de Deus. E à medida que eu declarava e que eu orava, foi como realmente o Senhor Jesus tivesse colocado a mão no meu coração e arrancado toda a angústia e toda a ansiedade. Eu senti muito forte a presença de Deus naquele momento e uma paz que excede todo entendimento e uma cura sobre a minha vida em relação àquele momento. Depois daquilo, eu não tive mais ansiedade, eu não fiquei mais preocupada, eu fiquei muito em paz e foi uma viagem assim super tranquila, na ida, na volta, não tivemos problemas, passei em Curitiba, conheci Jardim Botânico, foi um tempo assim muito precioso, fui lá, ministrei, o Senhor falou o coração daquelas mulheres, o Senhor preparou o coração daquelas mulheres para aquela palavra, que era uma palavra sobre cura também emocional. Então eu vejo que realmente o inimigo tentou me impedir, tentou me oprimir, tentou roubar aquilo, né, aquele momento de mim, mas o Senhor me sustentou por meio da sua palavra. Quando eu comecei a declarar a palavra, aquele versículo na minha vida, foi cura para mim, trouxe paz para mim. A palavra é isso, ela cura, ela liberta, ela restaura. E esse versículo ficou tão guardado no meu coração que esse final de ano eu tava na internet, apareceu para mim um quadro exatamente com esse versículo que eu comprei na hora e agora tá ali na minha parede, como um testemunho vivo daquilo que o Senhor fez para mim naquele dia, da cura da minha alma, da cura daquela ansiedade específica que eu estava sentindo em relação àquela ministração. E aquela lembrança de que Ele me sustenta, Ele me fortalece, Ele me segura com essa mão direita da sua justiça. Então, quero aqui compartilhar com você, deixar o meu testemunho e falar para você que nesses momentos de ansiedade, nós precisamos mesmo recorrer ao Senhor, né? E a palavra dele para mim foi Isaías 41:10. Para você talvez seja outra passagem que vai trazer paz para o seu coração. Mas sempre recorra ao Senhor. Lance sobre o Senhor as suas preocupações, a sua ansiedade. E Ele vai te trazer a paz que excede todo entendimento. Assim como Ele fez na minha vida. Ele vai trazer essa paz sobre a sua vida também, amém? Vamos orar então? Senhor, muito obrigada pela sua palavra que cura, que restaura, que liberta. Pai, que nos traz a paz que excede todo entendimento. Nós lançamos hoje nossas preocupações na sua presença. Lançamos a nossa ansiedade, aquilo que tem tirado a nossa paz, aquilo que tem nos deixado inquietas, angustiadas. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina a viver o presente, nos ensina a tirar a nossa mente do futuro, a colocar a nossa mente em Cristo Jesus, transforma a nossa mentalidade, transforma o nosso interior, Senhor, para que a cada dia nós possamos compreender e reconhecer o seu sustento nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus, mulher, glória a Deus. Obrigada pela sua companhia e amanhã nós voltamos então com mais uma live sobre vencendo os venenos da alma, com mais uma dose de cura para o nosso coração. Beijo e até amanhã.